Corta aqui para a bandeira, por favor. Olha, essa bandeira, prestem atenção, ela está erguida por uma mulher, não sei se é a figura da liberdade, professor. É Mariane. Mariane, que é a figura da República. Da República. Da República, ela foi eternizada na Revolução Francesa. Veja que essa figura aqui está com barrete frígio. Essa figura. A figura que está segurando a bandeira do Brasil. Tem com o barrete frígio. Vamos aumentar aqui para a gente ver, ó. O barrete frígio. O barrete frígio é símbolo da Revolução Francesa. O barrete que está sendo segurado por essa outra mulher aqui, né? Esse barrete vermelho. Sim. Aí, professor, e vou pedir também a opinião do meu amigo político, Clóvis. Olha, Clóvis, o que me impressionou, e vocês vejam, tá aqui. Como é o nome dela? Mariane. Mariane, ela tá segurando a bandeira de Pernambuco e a bandeira tá acima da bandeira do Brasil. A bandeira do Brasil tá abaixo, a bandeira de Pernambuco está acima. Só que lembrando, gente, na época não era Pernambuco. Na época isso aqui era a bandeira do Nordeste, da República do Nordeste que estava querendo ser criada. Não é? Tinham vários estados que estavam aliados à causa republicana. Então isso não é necessariamente Pernambuco, isso era Nordeste. E aí, vamos lá tentar fazer locubrações que eu acho que... Mas lembre-se... Sim, professor. Lembre-se que esse vitral não é de 1817. Esse vitral é de 1921. Certo. Estávamos nas vésperas do centenário, do quarto centenário do descobrimento do Brasil, quando houve a reforma do Palácio do Campo das Princesas e a firma Formente Irmãos do Rio de Janeiro criava esses vitrais. E esse vitrais ele está ladeado por várias datas de importância da formação do povo pernambucano. Inclusive aqui está 1889. Que é a República. Essa alegoria aí é uma alegoria à República. E está com Mariane lá em cima, lembrando a República de Pernambuco de 1817. E vamos lá. O que eu quero tentar... olha, vê só, gente... Academia, e eu acho que isso aqui é um debate acadêmico. A gente tem que tentar linkar essas ideias. Pernambuco, fora a insurreição pernambucana de 1654, teve vários movimentos que tentaram deixar ou Pernambuco, ou pelo menos o Nordeste independente. Não é? Teve a Revolução Pernambucana de 1817, teve a Convenção do Beberibe, 1821. Teve a Confederação do Equador, em 1824. Setembrizada, novembrizada, a Conspiração do Suassuna. E, pelo menos, o que eu li para tentar trazer esse debate é que todos esses movimentos tinham um caráter liberal que a gente pode entender e tentar traduzir hoje, era contra o movimento conservador. Nos Estados Unidos a gente tem isso de forma mais clara, que existe um partido realmente que se chama, que tem essas ideias mais progressistas e outros que têm ideias mais conservadoras. E quando eu vi essa foto, professor, eu disse, meu Deus, será que está tudo linkado no sentido que essas ideias progressistas, essas ideias revolucionárias representados pela bandeira do Nordeste, que isso não é Pernambuco apenas, isso é Nordeste. Qual é essa ligação desse ideário de Padre Roma? Qual é a ligação do ideário de Frei Caneca? Qual é a ligação do ideário da Convenção do Suassuna? Qual é a ligação que nós temos com esse Nordeste, com esse Pernambuco, que
colocou como expoente nacional, pelo menos, a figura de Miguel Arraes, de Paulo Freire e Lula. Isso está linkado, professor, essa ideia progressista ou liberal ou de um Nordeste independente tem a ver com essa questão da Cuba do Sul, de nós assim termos ideias progressistas, governadores progressistas, socialistas. Qual é a análise que o senhor faz trazendo de 1817 para 2022? Tem ligação tudo isso? Me desculpe, mas está tudo misturado. Está tudo misturado. Vamos por parte. O desenho da bandeira de Pernambuco é um desenho do padre João Ribeiro Pessoa de Melo Montenegro. A bandeira de Pernambuco está mais ligada à maçonaria de que todos esses políticos que está sendo referendo aqui. Sim. Na realidade, a política mudou muito. A política deixou de ser ideário. Então, o que a política acontece é a política deixou de ter conceito para ter em troca do prestígio. É de quem manda hoje. Então, não se fala mais em Pernambuco por ideário. O ideário de Pernambuco já não existe mais. O ideário de Pernambuco... O leão pernambucano, que era o leão rompante de Duarte Coelho, transformou-se pela República o leão penteado. A juba dele é penteado, o rabo dele é recolhido, não tem mais aquela garra. O leão hoje transformou-se num gatinho. Então Pernambuco hoje não tem aqueles que pensam como 1817, são tidos como aqueles que querem o separatismo, separar o Brasil, separar Pernambuco do Brasil. E foi por isso que Pernambuco não foi reconhecido, o ideário pernambucano não foi conhecido já na Primeira República. O ideário dessas figuras que vocês estão dizendo não tem nada de Pernambuco. A formação do atual presidente do PT, ele tem primeiro que a formação dele, uma formação feita na vida diária, é uma formação mais ligada a ideários que não são os ideários do progressismo. Espera aí, desculpe. Que não são ideários dos iluministas do século XVIII, de Beccaria, de Rousseau, de Montesquieu, esses filósofos do século XVIII que chegaram aqui através dos revolucionários de 1817, que foram formados em Paris e Montpellier, e chegaram, por isso que se fala da Revolução de Padres, porque foram esses padres que divulgaram a filosofia do iluminismo. O iluminismo é do século XVIII. Eu não sei nem se esse pessoal que você citou sabe o que é iluminismo. Não sabem. Sabe o que é iluminismo. Conscientemente não. Agora, no nível, puxando para o nível inconsciente. Minha mãe sempre falava, meu filho, teologia da libertação. Ela falava, tinha essas conversas comigo. Isso já era uma realidade presente em 1817. A Revolução dos Padres, Padre Roma, ou seja, teologia da libertação, ideias da Revolução Francesa, ideias que Lula não sabe. Eu tenho certeza, infelizmente, pelo nível intelectual dele, ele não leu. Mas assim, de repente, de forma inconsciente, ele herdou os conceitos de teologia da libertação, de renascentistas de Revolução Francesa.
Mas O a link- formação dele, desculpe, é uma formação paulista. São Paulo não sabe o que é Pernambuco, não. É aquilo que Luiz Gonzaga diz. Paulista é muito bom, mas é de lascar o cano. Eu nasci no Pajeú e só me chamam de Itabaiano. É. São Paulo é muito bom, corre prata pelo chão, mas o dinheiro corre tanto que eu não posso pegar não. Ele viveu no outro mundo. Ele não viveu no nosso mundo. Ele não viveu no nosso mundo. Todo o empréstimo que dá a contração da famosa dívida externa do Brasil foi do Centro-Sul. Já diz Clóvis Cavalcante que Pernambuco não entrou nada nessa conta. Nessa conta, nós servimos de burra de carga. Então o nosso ideário fica no final, no início da República, até Manuel Borba. De lá para cá, nós entramos naquela história, quem dá mais e o que é que eu vou levar nessa eleição. Não se tem mais ideal. Não se tem mais ideal. É diferente. É diferente. Eu não entendo porquê, mas é diferente. Daí o Brasil chega ao que chegou nos nossos dias. Então, nós somos tudo aquilo. Gervásio Pires já dizia, tudo que vem do Sul, eu olho com certas restrições. Então tá aí. O Joaquim Nabuco, quando da proclamação da República, ele temeu, numa série de artigos publicados no jornal O País do Rio de Janeiro, por Pernambuco. Ele achava que Pernambuco não ia aceitar a República. E ele dizia, eu estarei ao lado de Pernambuco, eu passarei muito em não ser pernambucano, como hoje ainda penso em não ser brasileiro. Muito bem, professor. E só para